Vamos então para mais um bloco do nosso curso Direito Constitucional começando do zero. Estamos vendo aqui os remédios constitucionais e tratando especificamente acerca do mandado de segurança e do mandado de injunção. No bloco anterior, nós vimos que o mandado de segurança é um remédio constitucional muito importante que serve à proteção do direito líquido e certo. Pois bem, direito líquido e certo, como nós vimos, é aquele direito comprovado documentalmente com a inicial, em que não se exige dilação probatória, ou seja, existe prova pré-constituída. Essas são as expressões utilizadas pela jurisprudência. Sobre o mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal chegou a editar uma série de súmulas. Sim, são súmulas um pouco antigas, mas que até hoje continuam sendo cobradas nos concursos. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal editou essas súmulas na época em que a Corte Suprema analisava a matéria relacionada à legislação federal, diferentemente do que é hoje. E como essas súmulas continuam existindo, os tribunais continuam aplicando e as bancas continuam exigindo. Por isso, é importante conhecê-las, tá? Eu separei aqui as súmulas mais importantes, ou seja, aquelas súmulas que você normalmente encontra em prova, certo? Pode existir uma súmula ou outra a mais? Pode, mas normalmente não há tanta cobrança assim. O que normalmente se cobra a respeito das súmulas sobre mandado de segurança? Primeira súmula, eu já inclusive mencionei no bloco anterior, é a súmula 625 do STF. Essa súmula prevê que controvérsia sobre matéria de direito não impede a impetração do mandado de segurança. Como nós vimos, direito líquido e certo não significa direito evidente, mas sim aquele direito em que os fatos são comprovados documentalmente, sem necessidade de dilação probatória. Então, a controvérsia sobre o direito sempre vai existir. O que não pode existir é uma controvérsia sobre os fatos, que gerem uma necessidade de prova pericial, prova testemunhal. Essas provas, prova testemunhal, prova pericial, interrogatório, etc., não são cabíveis em sede de mandado de segurança, porque senão isso constituiria uma dilação probatória. Então, a primeira súmula eu já tinha mencionado, e é uma súmula muito importante, você deve ficar atento. Segunda súmula, 269. Essa súmula prevê que o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança. São duas coisas diferentes. Na ação de cobrança, o que você busca é receber um valor decorrente de uma dívida qualquer, não é? Alguém te deve um valor, você ajuiza a ação de cobrança para receber aquele valor. Quando nós falamos, por outro lado, no mandado de segurança, o objetivo não é um recurso financeiro. Isso não é o objetivo. Pode até ter um impacto financeiro, mas o objetivo não é esse. O objetivo do mandado de segurança, nós vimos no bloco anterior, é atacar um ato coator que esteja causando uma lesão a alguém. Então, nós temos um ato coator que desclassificou alguém de um concurso. Mandado de segurança atacando esse ato coator. Nós temos um ato coator que aplicou uma penalidade a alguém. Mandado de segurança contra esse ato coator. Enfim, o objetivo do mandado de segurança não é cobrar valores, mas sim atacar o ato coator. Tanto é assim que não é possível impetrar mandado de segurança com o objetivo de cobrar valores devidos pretéritos. Não posso, por exemplo, cobrar do poder público, através de mandado de segurança, uma dívida dos últimos 5 anos. Esse não é o objetivo. Embora o mandado de segurança possa ter efeitos financeiros futuros. Não pode, no entanto, o objetivo central ser a cobrança. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal através da súmula 269. Mandado de segurança não substitui ação de cobrança. Outra súmula, 268. Essa súmula prevê que não cabe, é claro, não cabe mandado de segurança contra decisão transitada em julgado. Nós sabemos muito bem que o trânsito em julgado acontece quando não cabe mais recurso daquela decisão proferida pelo Poder Judiciário. Quando nós temos um trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Então, algumas pessoas falavam, não cabe recurso, mas mandado de segurança não é recurso, então eu vou usar o mandado de segurança. E não pode. O Supremo Tribunal Federal entende que não cabe mandado de segurança contra a decisão transitada em julgado. Isso também é o que a Lei 2016 prevê. Não faria sentido
O que cabe quando uma decisão transita em julgado é, no máximo, uma ação rescisória. Mas o mandado de segurança não é cabível porque isso reabriria a discussão sobre aquela matéria objeto do mandado de segurança. Então não cabe mandado de segurança em face de decisão com trânsito em julgado. Também não cabe, de acordo com a súmula 267 do STF, mandado de segurança contra ato sobre o qual caiba recurso ou correção, que tenha efeito suspensivo. Se é possível suspender, o ato coator através de um instrumento mais tranquilo, mais célere, mais no âmbito administrativo, não faz sentido levar a discussão ao Poder Judiciário. Também, súmula 266 do Supremo. Muitas vezes as pessoas não entendem essa súmula. Essa súmula prevê que não cabe, no mandado de segurança, o julgamento da inconstitucionalidade de uma lei em tese. Cuidado, uma leitura simplificada dessa súmula daria a entender que não é possível argumentar inconstitucionalidade de uma lei em sede de mandado de segurança. Isso está errado. O que não se pode é debater a constitucionalidade da lei em tese, ou seja, em abstrato. Isso é proibido. Tá? O nosso texto constitucional, assim como a legislação, prevê o mandado de segurança como um processo subjetivo, em que há partes. Eu não posso impetrar o mandado de segurança como se fosse um ADI só para dizer se uma lei é constitucional ou não. Eu tenho que ter um problema concreto. Ah, Marcílio, mas eu posso alegar que uma lei é inconstitucional? Posso. Só que isso será discutido de forma incidental. Então, vou dar um exemplo. Eu posso impetrar o mandado de segurança para participar de um concurso que tem um item no edital que viola a Constituição. O meu pedido principal não é a inconstitucionalidade da lei, mas sim a participação no concurso, percebe? O objetivo não é a inconstitucionalidade, mas sim a participação no concurso. E de forma incidental, a constitucionalidade da lei será analisada. Tudo bem? Então são coisas diferentes. O que eu não posso é impetrar o mandado de segurança e dizer, olha, eu quero que essa lei seja declarada inconstitucional. Aí não. Quando se fala constitucionalidade em tese, o que se está querendo dizer é a alegação de inconstitucionalidade sem um problema concreto. No mandado de segurança isso não é possível. Por quê? Porque o mandado de segurança não é um substitutivo de ADI. A ADI tem rito próprio, tem os seus legitimados próprios. Então eu não posso impetrar mandado de segurança sem ter uma autoridade coatora definida, sem ter um problema concreto, sem ter um pedido voltado especificamente a resolver uma questão minha. Por quê? Porque o mandado de segurança é um processo subjetivo, tá? Súmula 266 do STF. Outra súmula importante, súmula 101 do STF, prevê que o mandado de segurança não substitui também a ação popular. Os objetivos são diferentes, as hipóteses de cabimento são diferentes e eu não posso confundir. Lembra o que eu falei no bloco anterior? O mandado de segurança é um remédio constitucional subsidiário. Eu só devo utilizar o mandado de segurança quando não couber os demais remédios constitucionais. Então, primeiro, eu tenho que avaliar se cabe mandado de injunção, habeas data, habeas corpus, ação popular e ação civil pública. Se não couber nenhum desses remédios constitucionais, é que eu me utilizo, então, do mandado de segurança. Então, eu não posso utilizar o mandado de segurança se for cabível a ação popular, porque as hipóteses de cabimento são diferentes. A ação popular é um remédio específico, utilizado para defender interesses coletivos ou gerais. Normalmente, a ação popular é proposta por um cidadão que, no exercício dos seus direitos políticos, quer contestar um ato que viola a moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, enfim. O pleito em uma ação popular é um pleito transindividual, porque ultrapassa os interesses do autor. Então é algo muito interessante que você encontra. A ação popular, se ela for cabível, é ela que deve ser utilizada. O mandado de segurança é um remédio que tem aí por objetivo proteger direito líquido e certo. E duas súmulas também muito importantes, eu diria que de todas essas, essas duas que eu vou mencionar agora caem com grande regularidade, são as mais cobradas aqui na lista, é a súmula 629 e 630, ambos do STF.
Essas duas súmulas, gente, tratam do mandado de segurança coletivo e dizem respeito à representatividade de uma entidade de classe para impetrar MS coletivo. Como assim, Marcílio? A primeira súmula prevê que entidade de classe pode impetrar mandado de segurança coletivo mesmo, atenção, mesmo sem ter autorização de todos os associados, tá? Então imagine, uma entidade de classe quer impetrar um mandado de segurança coletivo para atacar um ato coator. Será que ela precisa da assinatura de uma autorização de todos os associados para impetrar o mandado de segurança coletivo? O Supremo Tribunal Federal entende que não. De acordo com o STF, o mandado de segurança coletivo, impetrado por entidade de classe, pode ser sim proposto, mesmo sem conter a autorização de todos os associados, tá? Isso vale para o mandado de segurança coletivo. Outra discussão, que está na segunda súmula, diz respeito à possibilidade de uma entidade de classe impetrar mandado de segurança coletivo para defender apenas uma parte dos associados. Como assim, Marcílio? Imagine que o pleito defendido no mandado de segurança acaba beneficiando apenas um grupo, uma parcela dos associados, e não todos. Será que a entidade de classe pode defender os interesses apenas desse grupo? E o entendimento que prevalece, né, é que pode sim apenas desse grupo. Vou dar um exemplo para você entender. Dentro da Procuradoria do Estado de Goiás, nós temos então classes. Tem a classe inicial, a classe intermediária e a classe especial. Se eventualmente nós tivermos então uma lesão que foi ocasionada à classe inicial, veja, um grupo, uma parcela de associados da nossa associação, né? Existe a Associação de Procuradores do Estado de Goiás, mas nesse caso, se só os integrantes da classe inicial foram lesados, só há interesse deles. A associação pode defender o interesse desse grupo apenas? Pode. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a entidade de classe defender os interesses de uma parcela dos associados sem qualquer problema. Então, essas são as duas súmulas sobre MS coletivo e entidade de classe. Súmula 629 e súmula 630. Eu sugiro do fundo do coração que você faça a leitura dessas duas súmulas, porque elas caem bastante em prova. Tudo bem? Beleza. Nós vimos até então o mandado de segurança. E agora eu vou fazer alguns comentários sobre o mandado de injunção, que também é um remédio constitucional muito importante. Vamos relembrar aqui quais são os remédios constitucionais. Lembra? Eu vou repetir isso até você fixar. Nós temos mandados, habeas e ações. Em cada um nós encontramos dois. Mandado, mandado de segurança, mandado de injunção. Habeas, habeas data, habeas corpus. E ações, ação popular, ação civil pública. Por que eu estou relembrando isso? Porque nós vimos que o mandado de segurança possui um caráter residual, ou caráter subsidiário, significando dizer que eu só devo utilizar o mandado de segurança quando não for cabível a utilização dos demais remédios constitucionais. E por que isso? Porque os outros remédios constitucionais possuem previsão específica de uso. Isso mesmo. Agora nós vamos encontrar, não é proteção de direito líquido e certo, não. É proteção de direitos específicos. Omissão normativa, acesso à informação, liberdade de locomoção, violação à moralidade administrativa e assim por diante, certo? Então, as hipóteses de cabimento dos remédios constitucionais outros, que não o mandado de segurança, são hipóteses específicas e que, por isso mesmo, contam com algumas peculiaridades interessantes que as provas gostam de explorar. Vamos então para o mandado de injunção. Quando é cabível esse mandado de injunção? É interessante perceber que a nomenclatura dos remédios constitucionais explica muita coisa. Se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que a nomenclatura dos remédios constitucionais tem relação direta com a hipótese de cabimento. Para e pensa. Mandado de injunção. O que significa injunção? A
palavra injunção designa a ideia de complementação, né, de preenchimento. Então, nós temos uma falta de algo e nós precisamos preencher. E aí vem um mandado, uma ordem de complementação, uma ordem de injunção. Percebeu? Isso tem tudo a ver com a hipótese de cabimento do mandado de injunção. O mandado de injunção é cabível toda vez que nós estivermos diante da impossibilidade de exercício de direitos constitucionais em decorrência de uma omissão normativa, ou seja, uma norma constitucional de eficácia limitada. Vamos relembrar isso aqui. Em diversos dispositivos da nossa Constituição, nós encontramos a previsão de um direito, que, no entanto, é subordinada à edição de uma lei. Um exemplo que nós temos, muito conhecido, é o direito de greve dos servidores. Lá na Constituição, no artigo 37, você encontra o direito de greve no inciso 7, e lá se diz assim, que é assegurado aos servidores públicos o direito de greve na forma da lei. De acordo com José Afonso da Silva, nós temos 3 classificações das normas constitucionais: normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Norma de eficácia plena é aquela que tem eficácia imediata e direta, já vale e não pode ser restringida por uma lei futura. Norma de eficácia contida é aquela que tem eficácia direta e imediata, mas pode ser contida por uma lei futura regulamentadora. É o caso, por exemplo, da liberdade profissional do artigo 5º, inciso 3. Mas a norma de eficácia limitada é aquela que não tem eficácia logo de cara, dependendo de uma lei para poder a sua eficácia ser, então, proferida. No caso do direito de greve, nós temos exatamente isso. É um exemplo. Nós temos um direito assegurado constitucionalmente, mas esse direito só pode ser exercitado quando a lei for editada. E enquanto não temos a lei, o direito não pode ser, então, exercitado. O mandado de injunção serve exatamente para isso. O mandado de injunção deve ser impetrado toda vez que nós tivermos uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, uma norma que depende de lei para que o direito seja exercitado. Significa dizer que a hipótese de cabimento do mandado de injunção é uma omissão normativa, a falta de uma norma, a falta de uma lei ou a falta de um regulamento que impeça o exercício de um direito constitucional. O caso mais conhecido é o caso do direito de greve dos servidores, porque lá nós tivemos durante muito tempo a previsão constitucional e nada de ser editada uma lei. Na verdade, até hoje não existe uma lei sobre a greve dos servidores públicos. Então, isso acaba gerando um impedimento ao exercício do direito. Então, impetraram mandado de injunção, grupo de servidores acabaram impetrando mandado de injunção, pedindo que o Supremo dissesse, olha, a Constituição garante esse direito, mas o Congresso não quer editar a lei. Mais de 20 anos e nada da lei ser editada. Então, por favor, Supremo, como é que eu faço para exercitar esse direito? Tá? Então, o mandado de injunção vai servir para isso, para resolver essa omissão, essa falta de norma que inviabiliza, tá, o exercício de direitos constitucionais. Por isso, nós falamos em norma de eficácia limitada. Não vale para norma de eficácia plena, por quê? Porque a norma de eficácia plena já pode ser aplicada, no caso prático, independentemente de lei. Lei nem pode restringir esse direito. Também não serve para a norma de eficácia contida, porque na eficácia contida, a Constituição já é aplicada, o que a lei pode fazer futuramente é restringir. Somente se aplica, então, para a norma de eficácia limitada. E a finalidade é viabilizar o exercício de direitos constitucionais e combater essa inércia do poder público na regulamentação de direitos. É algo que acontece, tá? Vale destacar o seguinte, essa omissão que impede o exercício de direitos pode ser uma omissão total, ou seja, uma falta total de norma que inviabiliza o exercício de direitos, mas pode ser também uma omissão parcial. Mesmo no caso de omissão parcial, temos o cabimento do mandado de injunção. Então, por exemplo, é editada uma lei e essa lei regulamenta apenas parte daquele direito. Diante desse caso, também é cabível o mandado de injunção no que diz respeito à omissão
parcial que tenha acontecido, porque mesmo a omissão parcial inviabiliza, né, o exercício de direitos constitucionais. Então imagine, por exemplo, uma lei de greve dos servidores que trata acerca da greve de várias categorias, mas não trata da greve de uma categoria em específico. Então essa seria uma omissão parcial, cabe também o mandado de injunção. O mandado de injunção também pode ser individual ou coletivo, né? Durante muito tempo houve uma dúvida. Será que pode mandado de injunção coletivo? Pode ou não pode? E hoje a Lei 13.300 prevê, né, o mandado de injunção sendo impetrado de forma individual, na defesa do direito do impetrante, mas também de forma coletiva. E nós temos a legitimidade ativa e passiva, da mesma forma, né? A legitimidade ativa é daquela pessoa que for lesada, que sofreu a lesão, ou da entidade de classe representativa na forma da Lei 13.300, né, ou legitimado, né, específico. No caso do individual, nós temos uma legitimação ordinária. No caso do coletivo, nós temos uma legitimação extraordinária. Vale destacar, diante desse contexto, que o procedimento é regulado pela Lei 13.300 e que não cabe medida liminar no mandado de injunção. Por quê? Porque nesse caso nós não temos aqui uma urgência específica, né, que justifique essa injunção. Então, entende-se que o mandado, a medida liminar não seria, né, uma medida ali necessária para todas as vezes do procedimento, mas nada impede o exercício da tutela jurisdicional por parte do Supremo Tribunal Federal, se o Supremo entender como cabível. Mas esse não é o ponto mais cobrado em prova, não. O mais cobrado vem agora, que diz respeito a uma explicação que cai de forma recorrente em prova e você deve ter muito cuidado, tá? Além de ler, é claro, a Lei 13.300, eu sugiro a leitura integral. É preciso entender o que a decisão do Supremo Tribunal Federal ou dos órgãos competentes, no caso de outro, né, tribunal, pode fazer. Nós temos a falta de uma lei, a falta de uma norma que torna inviável o exercício de um direito. Então a pergunta é, o que o tribunal pode fazer? O tribunal vai editar uma lei para suprir essa omissão? O tribunal vai editar uma norma para fazer com que, então, as pessoas exerçam esse direito? O tribunal tem função legislativa? Bem, essa discussão acabou gerando a construção de algumas teorias. E é exatamente esse o ponto mais importante do mandado de injunção para fins de prova. Nós falamos, então, em teoria concretista, teoria não concretista e teoria concretista intermediária do mandado de injunção. Ah, Marcílio, agora ferrou. Calma. Fica tranquilo, eu vou explicar. A primeira fase que nós vivemos sobre mandado de injunção foi a fase da teoria não concretista. Como assim? O Poder Judiciário julgava o mandado de injunção e não resolvia o problema, por isso, não concretista. O que é que o Supremo fazia, o que é que os tribunais faziam? Se houvesse uma omissão normativa, o tribunal reconhecia a falta da norma e então comunicava ao Poder Legislativo essa falta. O Poder Legislativo, está faltando a norma. E aí? Essa teoria não concretista, ela impedia, né, o exercício do direito da mesma forma, até que o Poder Legislativo resolvesse finalmente editar, né, a norma. Bem, esse é o caso que nós temos da teoria não concretista que foi utilizada durante muito tempo. A própria lei não prevê um prazo, né? A lei prevê que se notifica o órgão competente sobre a sua mora, e se for órgão administrativo, sim, aí sim, existe um prazo de 30 dias. Mas se for Poder Legislativo, nem prazo existe. Então, só notificava. Então, isso era uma forma de não se concretizar o direito. Por isso que falamos em teoria não concretista. A primeira fase veio aqui. E essa fase, ela se fundamentava, inclusive, em um princípio constitucional, que é o princípio da separação de poderes. Então, o Poder Judiciário alegava, olha, eu não tenho função legislativa, eu não posso editar a lei, e em virtude dessa separação de poderes eu não posso fazer nada. Comunico o Poder Legislativo sobre a sua mora, e aí, paciência. Com o passar do tempo, o Supremo Tribunal Federal começou a ficar incomodado com isso, porque essa teoria não concretista acabou esvaziando a finalidade do mandado de injunção. Para que ter um remédio constitucional que não resolve nada?
notificar o Poder Legislativo sobre a sua mora, basta um ofício. Qualquer pessoa faz, qualquer pessoa, né, notifica. Isso aí não é suficiente. E a partir desse incômodo se desenvolveu uma segunda teoria, que foi então a teoria concretista, tá, gente? Vale destacar que todas essas teorias foram desenvolvidas antes da Lei 13.300. A Lei 13.300, o que ela fez foi consolidar essas teorias, deixou de uma forma bem expressa na lei. Mas basicamente nós não tínhamos então uma lei e o Supremo começou a construir essas teorias. A segunda teoria então construída foi a teoria concretista. Através da teoria concretista, o Supremo Tribunal Federal entende que o Poder Judiciário pode resolver em concreto o problema. Cuidado! Isso não significa que o Poder Judiciário vai editar uma lei. O Poder Judiciário não tem, né, função legislativa para editar uma lei através de um acórdão. Não. O Supremo não edita uma lei. Mas o Supremo pode dizer como é que aquele direito será exercitado até que a lei seja exercida. Ao fazer isso, ao dizer como o direito deve ser exercitado, o que se está viabilizando é a concretização daquele direito. Então a pessoa poderá exercer o direito até que venha a lei. No caso do direito de greve dos servidores públicos, o que aconteceu foi exatamente a aplicação da teoria concretista. O Supremo Tribunal Federal, né, então disse o seguinte: olha, até que seja editada a lei de greve dos servidores públicos, vocês, servidores públicos, poderão exercer a greve utilizando-se da lei privada. Então, se utilizou aqui da analogia, pegou-se a lei privada sobre greve, né, uma lei que se aplica para empregados privados, e disse, ó, aplica essa lei ao servidor público, até que venha a lei específica do servidor público. Né? E foi uma forma de resolver. Até o presente momento, servidores públicos podem entrar em greve com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que mandou aplicar a lei de greve, resolvendo o problema. Tá? Atenção a um detalhe. Essa teoria concretista, ela pode ser aplicada de duas maneiras. De acordo com a doutrina, e hoje de acordo com a Lei 13.300, a teoria concretista pode ser uma teoria concretista individual ou geral, tá? Como assim, Marcílio? O Supremo pode dizer como é que se resolve aquele problema para o impetrante, ou seja, a decisão é apenas ali para a parte, uma decisão interpartes, mas o Supremo pode, por razões de interesse público, aplicar essa teoria concretista de forma geral, com eficácia erga omnes. A própria Lei 13.300 prevê isso. Então, a decisão que for proferida em sede de mandado de injunção pode resolver o problema em concreto e ser aplicada para todo mundo. Foi o que aconteceu no âmbito do mandado de segurança sobre greve. O Supremo resolveu o problema e mandou aplicar para todos os servidores. Então, a teoria concretista pode ser individual, valendo apenas para as partes, ou geral, valendo para todos, com efeitos erga omnes, tá? Isso hoje conta com previsão na Lei 13.300. Bem, a jurisprudência e doutrina também fala hoje em uma teoria concretista intermediária, que seria um meio termo entre a teoria concretista e a não concretista. Qual a diferença, Marcílio? Na teoria concretista intermediária, você teria a utilização das duas. Você, primeiro, notificaria o Poder Legislativo acerca da sua mora, fixando um prazo, por exemplo, para a edição da norma, e, no caso de não ser editado essa norma dentro do prazo, o Poder Judiciário, então, resolveria o problema em concreto. Por isso que ela é intermediária, porque ela notifica acerca da mora e, uma vez não havendo resolução quanto ao problema, o Poder Judiciário intervém e diz como aquele direito será exercido. É algo bem interessante e é uma teoria que é utilizada de acordo com o caso. Na verdade, diante de cada caso, o Supremo Tribunal Federal ou o tribunal com competência, porque não é só o STF que julga mandado de injunção, né, vai analisar qual é a teoria mais adequada para se julgar. Valendo destacar que, atualmente, a Lei 13.300 prevê expressamente a possibilidade do Poder Judiciário notificar o Poder Legislativo acerca da sua mora, se for órgão administrativo, fixa o prazo de 30 dias, e de resolver o problema em concreto. Então, a Lei 13.300 adotou, sim, essa teoria concretista
permitindo, inclusive, que a decisão tenha efeitos para todos, né? Uma eficácia erga omnes, tá? Então, eu sugiro fortemente que você faça a leitura dos dispositivos constitucionais e também da Lei 12.016 sobre mandado de segurança e Lei 13.300 sobre mandado de injunção. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. E no próximo bloco faremos algumas questões sobre mandado de injunção e mandado de segurança. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!